E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um problema que envolve porcentagem. E nesse problema nós vamos determinar qual deve ser o percentual de acréscimo para que uma mercadoria volte ao seu preço inicial. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. No enunciado do problema, nós temos o seguinte: o preço de uma mercadoria sofreu um desconto de 20%. Qual deve ser o percentual de acréscimo para que essa mercadoria volte ao preço original? E nós vamos resolver este problema utilizando duas estratégias diferentes. Em ambas as estratégias, nós vamos utilizar uma regra de 3. No entanto, vai ter um detalhe que vai diferenciá-las. No caso da primeira estratégia, nós vamos escolher um valor aleatório para a mercadoria e calcular esse percentual a partir deste valor. E no caso da segunda estratégia, nós vamos resolver o problema considerando uma variável como o preço da mercadoria. Mas por que uma variável? Porque nós vamos mostrar que nós não precisamos conhecer o preço da mercadoria para resolver este problema. E nós estamos falando em variável porque o preço da mercadoria não vai influenciar no resultado. Então nós vamos começar pela primeira estratégia. Para resolver por esta estratégia, nós vamos supor que o preço inicial dessa mercadoria é R$100. E pelo enunciado, nós sabemos que o preço dessa mercadoria sofreu um desconto de 20%. Ou seja, de R$100 ela passou a custar R$80, uma vez que 20% de 100 representa R$20. E ao descontar esses R$20, o preço passa a ser 80. E agora nós vamos considerar 80 como o preço da mercadoria, e nós sabemos que para a mercadoria voltar ao seu preço inicial, ela deve aumentar novamente R$20. Ou seja, o acréscimo deve ser de R$20. Tendo isso em conta, o que nós vamos calcular é quanto esses R$20 representa em termos percentuais desses R$80. Isso significa que nós estamos envolvendo duas variáveis neste problema, que é o valor da mercadoria, e além disso, a segunda variável é o percentual. Mas como essas variáveis estão relacionadas neste problema? Nós vamos supor que R$80 agora representa 100% do preço, e nós queremos saber quanto que R$20 representa desses 100%, ou seja, enquanto R$80 representa 100%, R$20 representa um percentual desconhecido, que nós vamos chamar de X%. E essas duas grandezas, que são o valor em reais e o percentual, elas são diretamente proporcionais. E tendo isso em consideração, nós conseguimos escrever essas informações na forma de uma proporção, ou seja, a igualdade de duas razões, que nada mais são do que duas frações. E nós temos 80 sobre 20, que é igual a 100 sobre x. E x representa o percentual referente a esses R$20 com relação aos R$80, e esses R$80 agora representam 100% do preço da mercadoria. E para resolver esta proporção, nós podemos multiplicar meios por extremos, ou seja, 80 vezes x e 20 vezes 100. Nós teremos a seguinte igualdade: 80x é igual a 2000, uma vez que 20 vezes 100 é igual a 2000. E agora nós temos aqui uma equação de primeiro grau, e para resolver esta equação nós podemos dividir ambos os membros por 80, e nós teremos que x é igual a 2000 dividido por 80. E nós podemos já simplificar este zero com este zero, e nós teremos 200 dividido por 8. E 200 dividido por 8 é igual a 25, logo x é igual a 25. E esses 25 representam 25%, que são referentes aos R$20 de acréscimo que nós precisamos considerar aqui no preço da mercadoria, que agora é de R$80. Ou seja, nós podemos concluir que para voltar ao preço inicial, deve haver um acréscimo de 25% no preço da mercadoria, que agora era R$80, e que com esse acréscimo de 25% passará a custar novamente R$100. E agora nós vamos utilizar uma segunda estratégia para resolver este problema, na qual nós não vamos supor um preço específico inicial, ou seja, esse preço não será dado por um número, nós vamos utilizar uma letra para representá-lo. Então vamos para esta estratégia. Agora, considerando este mesmo problema, nós vamos supor que o preço inicial da mercadoria é P, e como essa mercadoria sofreu um desconto de 20%, esse preço P será multiplicado por 80%, e 80% é a mesma coisa que 0,8, ou seja, o preço com desconto passará a ser 0,8 vezes P, uma vez que 80% é igual a 80 dividido por 100, e 80 dividido por 100 é igual a 0,8. Logo, o preço dessa mercadoria com desconto é a mesma coisa que 0,8 multiplicado por P. E tendo isso em consideração, nós precisamos determinar qual deve ser o percentual de acréscimo para que essa mercadoria volte ao preço original. E o preço original era P, portanto nós precisamos passar de 0,8P para P novamente. E a diferença entre esses dois preços é 0,2P. Isso significa que para voltar ao preço inicial, o acréscimo deve ser de 0,2 vezes P, uma vez que 0,2 vezes P somado com 0,8 vezes P é igual a P. Dessa maneira, nós temos duas grandezas envolvidas neste problema.
que são o valor que é dado em reais, seja o valor da mercadoria ou o valor desse acréscimo, e também o percentual, que é referente ao valor atual da mercadoria ou o percentual referente a este acréscimo. E no caso do valor, nós sabemos que agora 0,8 vezes P representa o preço atual da mercadoria, e esse preço atual nós vamos considerar como 100%. Além disso, nós sabemos que o acréscimo de 0,2P é o que nós queremos determinar em termos percentuais, portanto, ele representa um percentual desconhecido, e assim estamos relacionando informações referentes às duas grandezas, e essas duas grandezas são diretamente proporcionais, portanto, nós podemos utilizar essas informações e escrevê-las na forma de uma proporção, que é o que nós temos exatamente aqui. Ou seja, nós podemos escrever essas informações como a igualdade de duas razões, que é o mesmo que a igualdade de duas frações, nas quais nós temos 0,8 vezes P dividido por 0,2 vezes P é igual a 100 sobre x. E quando nós temos uma proporção, nós podemos multiplicar meios por extremos. Mas antes de fazer isso, nós já podemos analisar que podemos fazer uma simplificação aqui. E esta simplificação está relacionada a P, uma vez que nós temos P dividido por P. E como P representa o preço da mercadoria, P é diferente de zero. Portanto, nós podemos simplificar o P do numerador com o P do denominador. E nós teremos o seguinte, 0,8 dividido por 0,2, que é igual a 100 sobre x. Agora nós podemos multiplicar meios por extremos, e nós teremos 0,8 multiplicado por x e 0,2 multiplicado por 100. Ou seja, nós teremos esta igualdade, 0,8 vezes x, que é igual a 0,2 vezes 100. E 0,8 vezes x nós deixamos indicado, e 0,2 vezes 100 é igual a 20. E agora neste ponto nós podemos dividir ambos os membros da igualdade por 0,8, e nós teremos que x é igual a 20 dividido por 0,8. E 20 dividido por 0,8 é igual a 25. Isso significa que x representa 25%, e esse 25% representa o acréscimo que nós devemos adicionar para que a mercadoria volte ao seu preço original. Ou seja, para voltar ao preço inicial, deve haver um acréscimo de 25%. E assim, nós respondemos a pergunta do enunciado. É importante ressaltar que nós conseguimos resolver este problema de duas maneiras diferentes. Na primeira, nós supomos um valor específico para P, que nós escolhemos como R$100, mas poderia ser qualquer outro número. E na segunda, nós não utilizamos este valor e nós chegamos exatamente na mesma resposta, uma vez que o preço da mercadoria não influencia no cálculo. Como você resolveu este problema? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias na resolução de um mesmo problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.